Bom, vamos então começar esta apresentação do livro Sistema Político Português. Boa tarde a todos e obrigado por cá estarem. Obrigado à Fundação Francisco Manuel dos Santos, em primeiro lugar, pelo convite e pelo livro. Ao autor do livro, obviamente, ao professor Manuel Braga da Cruz, e aos nossos convidados de hoje. Eu estou obrigado a começar com uma declaração de interesses. Eu fui aluno do autor deste livro, do professor Manuel Braga da Cruz. Tive o prazer de aprender com ele, quer na licenciatura, quer no mestrado. Portanto, fui aluno mais do que uma vez do seu professor. Nunca serei capaz de o tratar de outra forma que não seja professor, precisamente porque ele continua a fazer estas coisas, como fez neste livro, que é dar-nos uma boa lição, ensinar-nos coisas novas, desafiar-nos, provocar-nos intelectualmente e estimular-nos também. Por isso, fica aqui a declaração de interesses. Eu sou um aluno e sou também um admirador do seu professor Braga da Cruz. Já lá vamos ao livro. Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Tenho aqui à minha direita o investigador do Instituto de Ciências Sociais e professor do ISCTE, professor António Costa Pinto. Tenho do outro lado o catedrático dos Estudos Políticos da Universidade Nova, Pedro Tavares de Almeida também, a quem eu irei passar a palavra muito rapidamente. Eu antes gostava só de deixar uma pequeníssima nota sobre o livro. É que aquilo que o professor Braga da Cruz faz aqui vai muito para lá de um ponto de situação que seria aquilo que o título deixaria a entender. Explica claramente o sistema que temos, explica-nos também como é que nós chegámos aqui e porque é que foram tomadas determinadas opções históricas e enquadra as suas virtudes e os seus defeitos. Mas vai muito para além disso, porque nos apresenta uma versão resumida do que é uma proposta para mudar o sistema eleitoral. É bastante provocador nesse aspecto. Propõe uma mudança do sistema político e com ele a forma de nos relacionarmos socialmente com o poder instituído em Portugal. Por coincidência, esta apresentação decorre no dia em que há eleições no Reino Unido e provavelmente também será um dia importante do outro lado do Atlântico, numa outra democracia anglo-saxónica, embora isso vá demorar algum tempo até sabermos qual é a importância do dia que aconteceu hoje. Mas não precisamos ir tão longe para perceber os sintomas da erosão do sistema político hoje. O professor Braga Cruz indica alguns neste mesmo livro, mas nós conhecemos e contactamos diariamente com esses sintomas dessa erosão e por isso este debate é mais urgente. A discussão deste livro é urgente e o debate que ele quer provocar e estimular é ainda mais urgente. Melhor do que isso, poderão falar os nossos convidados de hoje, portanto eu passo já a palavra ao professor António Costa Pinto. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui a apresentar ou a debater este livro de Manuel Braga da Cruz, que foi meu colega, antes meu inspirador, antes membro do júri da minha tese de doutoramento e muitas outras coisas mais, e também um amigo. E gostava de começar por salientar que, embora a Fundação Francisco Manuel dos Santos não se caracterize por ter uma dimensão, digamos, comercial nos seus títulos, ou seja, muitas vezes inventando títulos que não são e não remetem para o conteúdo do livro, não é? Como sabem, muitas vezes isso acontece. Eu começaria por dizer que este livro não é um livro sobre o sistema político português. É bem mais rico do que isso. Não é uma descrição e uma análise do sistema político português. É uma análise da evolução do sistema político português, da democracia portuguesa e das suas instituições, na perspectiva da sua reforma. Provavelmente o título até deveria ter refletido esta dimensão, porque Manuel Braga da Cruz estrutura o livro em função de propostas que tem e que gostaria eventualmente de ver debatidas, algumas das quais têm sido, evidentemente, já debatidas, sobre justamente a reforma do sistema político português. Evidentemente que o grande problema é que a reforma, quer das instituições, quer de outras dimensões do sistema político, não estão apenas ao abrigo do debate público, nem sequer dos especialistas, e eu começaria por aí, porque, como quase todos os sistemas políticos democráticos, mas eu diria que há aqui algumas diferenças, uns são mais blindados do que outros. Digamos, algumas democracias blindaram-se mais, do ponto de vista, inclusivamente, constitucional, do que outras, em termos da capacidade de múltiplos agentes conseguirem essa reforma do sistema político. Eu diria que, e ele faz um belo diagnóstico sobre a razão pela qual a democracia portuguesa é como é, a razão pela qual tem este sistema eleitoral, a razão pela qual
a democracia portuguesa é um sistema semipresidencial, a razão pela qual não temos, por exemplo, um sistema bicamaral, etc. Eu creio que Manuel Braga da Cruz explica muito bem o porquê, não é verdade, dada a gênese da democracia portuguesa e até a especificidade de alguns fatores, e isso é bastante claro no livro. Mas ele também o nota, mas eu gostava de salientar justamente esta dimensão de blindagem. Eu vou ser relativamente rápido, porque obviamente o que me parece mais interessante são justamente as propostas de Manuel Braga da Cruz. Fiz aqui uma pequena divisãozinha com o meu colega Pedro Tavares de Almeida, que explorará uma área, mas eu creio que basicamente todos estamos de acordo, creio eu, em relação ao diagnóstico. A democracia portuguesa, quer sob o ponto de vista das atitudes da cidadania perante as instituições políticas democráticas, quer sob o ponto de vista de algum funcionamento deficiente das suas instituições, remete para uma qualidade de democracia que, em muitos indicadores, nós sabemos não é dos melhores. E isso está muito bem analisado no livro. Qual é a perspectiva de Manuel Braga da Cruz sobre as hipóteses de reforma desta nossa democracia, algumas das quais têm sido evidentemente abundantemente debatidas? Em primeiro lugar, ele faz algumas críticas, mas evidentemente essas críticas são interessantes do ponto de vista intelectual, mas, mais uma vez, foram blindadas muito cedo. Por exemplo, a constitucionalização, por exemplo, da lei eleitoral. E, portanto, o princípio dos 2/3 para a substituição da lei eleitoral em Portugal, que tem sido, aliás, inicialmente bastante debatido e sobre a qual existem, como é evidente, muitas propostas. Eu vou-me concentrar nos três elementos das suas propostas, que me parecem evidentemente os mais interessantes e simultaneamente os mais debatíveis, e que remetem para o sistema eleitoral, para o sistema de governo e para o sistema de partidos. Como é evidente e como nós sabemos, a proposta de Manuel Braga da Cruz é que o nosso sistema eleitoral seja no fundamental reformado, mantendo círculos uninominais e um círculo nacional, com algumas outras dimensões que o Pedro Tavares de Almeida irá sobretudo salientar. Mas eu reservo-me apenas para duas que me parecem importantes e interessantes. A primeira remete para uma proposta que eu não diria que é antiga, mas diria que tem evidentemente tradição nos regimes políticos passados em Portugal, que é a introdução do Senado e, portanto, do modelo de funcionamento da nossa democracia, com a introdução de uma segunda Câmara. Primeiro descrevo e a seguir comento. A segunda, essa sim, obviamente, que seria quase, sob o ponto de vista, digamos, sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista da eventual evolução do sentido das revisões constitucionais no que toca aos poderes presidenciais, sobretudo da de 82, e o seu diagnóstico é que, no fundamental, o nosso sistema presidencial, tal como ele evoluiu, tem algumas dimensões que são perniciosas, quer sob o ponto de vista da estabilidade democrática, quer sob o ponto de vista de uma dupla legitimidade, nomeadamente com a eleição direta do Presidente da República, que depois não tem contraposição, como noutros sistemas semipresidenciais, na participação do Presidente da República do poder executivo, com os elementos eventualmente de perturbação. Isto até é interessante tendo em vista, digamos, o balanço da democracia portuguesa nos últimos anos, não é verdade? E a transição de um governo maioritário de centro-direita para o atual governo minoritário do Partido Socialista, que apesar de tudo, eu vou interromper aqui, tem um ou outro comentário do professor Braga da Cruz, alguns dos quais remete para conceitos que já ninguém sabe o que são. Ele define, por exemplo, fala muito
no modelo atual como um modelo que de algum modo veio reproduzir as frentes polares. Isto é uma coisa que nenhum estudante nem de ciência política sabe o que é, porque remete para um passado histórico sobre o qual já não existe uma grande memória, mas sabemos o que é que ele quer dizer com isso. E ele é bastante assertivo, quer na crítica, quer numa tentativa, no fundamental, de dar coerência ao sentido evolutivo do semipresidencialismo português. E, de facto, o sentido evolutivo do semipresidencialismo português poderia apontar para, como ele, aliás, propõe, que o Presidente da República passasse a ser eleito por um colégio eleitoral, portanto, um modelo indireto, por um colégio eleitoral das duas câmaras, ou seja, do Senado e de uma Assembleia da República e do Parlamento. Ou seja, que no fundo terminasse com esta legitimidade de tipo eleitoral do Presidente da República, que depois não corresponde. Estes temas, era isso que eu gostava de salientar, são temas muito debatidos pela política comparada, porque, ao contrário do que muitos pensam, não existe muitas vezes uma relação direta nas atuais democracias europeias entre eleição direta ou indireta do Presidente da República e os seus poderes. Há casos muito interessantes, desde o caso italiano a outros, que, digamos, no senso comum se está convencido que o Presidente da República não tem nenhum poder e que são regimes, digamos, parlamentares clássicos, mas não há dúvida de que Manuel Braga da Cruz aponta para o modelo mais parlamentar do funcionamento da democracia portuguesa e depois digamos, correções que têm sempre uma preocupação. E essa preocupação, creio eu, aponta muito para a estabilidade política. E termino com talvez a dimensão que me parece que as propostas que ele apresenta, que são propostas, neste caso, eu diria, que não alteram o cerne da questão, que é a habitual questão dos partidos políticos. Nós sabemos, evidentemente, que a alteração do sistema eleitoral tem um impacto imediato sobre a natureza dos sistemas partidários, mas há um ponto que eu, aliás, gostava de lhe colocar aqui, e termino muito rapidamente, que é o seguinte. Nós estamos todos de acordo com o diagnóstico que ele faz, creio eu, sobre os partidos políticos em Portugal. Não só em Portugal, aliás, como sabemos, não é verdade? A perca de relação com a sociedade, no caso português, ainda por cima, uma partidocracia, como ele chama, aliás, uma palavra bastante comum no próprio vocabulário político. Ele aponta para algumas reformas que atingem os partidos políticos, mas há algo que, apesar de tudo, me parece talvez o traço mais saliente, e por isso eu tenho algumas dúvidas sobre a capacidade de reforma do sistema de partidos a partir do sistema eleitoral, tendo em vista justamente a blindagem inicial, enfim, quer da Constituição, quer dos fundadores do nosso sistema político democrático. E isto, basicamente, aponta para o seguinte: a maior parte das reformas dos sistemas políticos democráticos, quando nós temos uma perspectiva comparada apenas até com os casos europeus, aponta para duas conjunturas. Conjunturas de crise e de ruptura, muitas vezes, política, que inclusivamente mudam muitas vezes a natureza dos regimes políticos e dos sistemas políticos democráticos, mesmo no quadro das democracias. Todos conhecemos, enfim, a história italiana, mesmo a história francesa e de outras democracias europeias, ou por grandes pactos interpartidários. Não há, enfim, em princípio, salvo revoluções, mas essa é outra questão, aliás, bastante perigosa e que, no geral, não dão origem a sistemas políticos democráticos, pelo menos no século XX, a partir do século XX. Na maior parte dos casos não dão. A democracia portuguesa foi um pouco uma exceção sob esse ponto de vista.
E, portanto, independentemente da qualidade das propostas do Manuel Braga da Cruz, o que me parece mais complexo e que eu creio que valeria a pena ele ter eventualmente acrescentado no livro, e aqui termino, é, no fundo, que tipo de aprendizagem política nós podemos ter com outras democracias europeias que reformaram as suas democracias, mas reformaram-nas quase sempre com estes dois fatores em mente. Grandes crises, muitas vezes intervenções externas, digamos, não ao sistema político, mas enfim, intervenções externas, nomeadamente do sistema judicial, como aconteceu já em algumas democracias, como pode estar, por exemplo, a acontecer eventualmente no Brasil, não apenas das democracias europeias, ou modelos de compromisso interpartidários que são sempre muitíssimo difíceis, na maior parte dos sistemas políticos democráticos. Tudo isto para dizer, em 2 minutos, que este livro é um livro que, em princípio, deveria merecer um debate bastante alargado, sobretudo nesta conjuntura, mas eu creio que a resiliência, curiosamente, que o nosso sistema partidário acabou por ter perante esta conjuntura de crise, ao contrário de outros que nós vivemos, vai adiar, eventualmente, quer ao nível do sistema partidário, quer ao nível da sociedade civil, muitas das reformas que Manuel Braga da Cruz propõe neste livro. Muito obrigado. Professor Braga da Cruz, eu sugeria que deixasse o Pedro Tavares de Almeida fazer a sua intervenção e depois responder no final, mas se preferir responder já... Ok, então, Pedro, por favor. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de fazer a apresentação do livro, como foi pedido, queria obviamente agradecer ao meu amigo Manel o convite para estar aqui presente. Presumo que a longa amizade que nos une terá sido um fator importante para este convite, já que outros colegas estão mais especializados do que eu nestas matérias, podiam estar aqui presentes, mas faço isso obviamente com muito gosto. Eu começarei a fazer uma apresentação daquilo que trata o livro, porque parte do princípio que a maioria dos presentes, ou pelo menos alguns dos presentes, espero, provavelmente a maioria, não leu ainda o livro, portanto talvez seja um ponto de partida falar do que é que diz o livro e fazer depois um outro comentário crítico a que o autor poderá responder. E daí eu começaria a fazer uma primeira anotação, talvez de caráter mais formal. Para quem conhece os escritos do Manuel Braga da Cruz, e aqui dispenso-me de tratá-lo com os títulos académicos, o Manuel Braga da Cruz também fez parte do meu júri de doutoramento, também fez parte do meu concurso para catedrático, das minhas provas de agregação, portanto está intimamente associado à minha carreira académica, mas mais importante do que isso foi o intenso convívio intelectual que há muitos anos tivemos e que foi muito importante na minha formação, ele sabe isso, na minha formação académica e intelectual, com as divergências que possamos ter em relação a alguns assuntos. Mas uma das características do autor, de facto, e que se reflete neste livro é, desde logo, a clareza expositiva. É um livro de uma inquestionável clareza expositiva, com uma linguagem simples e rigorosa, simultaneamente, muito depurada. E isso é uma característica, para quem leu outros trabalhos do Manuel Braga da Cruz, é uma característica que atravessa a sua obra e que torna este livro recomendável tanto para especialistas, que irão certamente aprender com algumas das reflexões que aqui são feitas, como com algumas das propostas ambiciosas, algumas que apresenta, como é um livro que pode ser lido pelo cidadão comum informado, que não encontrará jargão académico, a bibliografia mobilizada é, digamos, a mais adequada e de forma muito seletiva e, portanto, é um livro que se lê muito bem. Portanto, esta é a primeira observação que eu queria sublinhar. Depois, em relação propriamente ao conteúdo do livro, e enfim, não vou repisar a ideia já adiantada pelo António Costa Pinto, que se trata de um livro com enorme interesse, muito bem fundamentado, com propostas de reforma do sistema político que obviamente são saudavelmente discutíveis. E um dos aspectos que eu queria sublinhar é, digamos assim, uma espécie de premissa teórica ou conceptual, presumo esteja, digamos assim, na base deste livro. A ideia de que o sistema político, como qualquer outro sistema da sociedade,
é aberto e dinâmico. Portanto, é, digamos assim, um tributo que presta à própria teoria sistémica logo na abertura do livro. O que significa o quê? Significa, e isto é importante para perceber, digamos assim, penso eu, digamos, a narrativa do livro, é que todos os sistemas políticos estão em constante interação com outros sistemas sociais, com o meio ambiente, digamos assim, e estão expostos a impulsos contínuos de mudança e transformação. E, nesse sentido, soluções que foram adotadas no passado e que, inclusivamente, podem ter sido adequadas nesse contexto, e Manuel Braga da Cruz não deixa de reconhecer que que o ordenamento constitucional, alguns aspectos chaves do ordenamento constitucional e do correspondente figurino institucional da democracia portuguesa foram adequados num momento determinado da sua gênese, numa fase de transição e início da consolidação democrática, mas obviamente que novos problemas surgem e podem surgir também, não só novos problemas e desafios, como sintomas de que o regime político, o sistema político, pode estar a conhecer alguns bloqueios e alguns fatores até de degenerescência. E, portanto, digamos, Manuel Braga da Cruz parte do pressuposto que há um conjunto de sintomas de crise, chamemos-lhes assim, que estão associados a esse tal ordenamento constitucional e ao correspondente figurino institucional e que, portanto, é necessário fazer reformas institucionais, umas mais ambiciosas do que outras, reformas essas que, como ele sublinha, devem ser feitas de forma articulada e coerente, sendo que podemos, digamos assim, hierarquizar a importância relativa de algumas dessas reformas, como iremos ver. Bom, e quais são os sintomas de crise fundamentais que ele identifica logo ao princípio? São 3, e se estiver, digamos, a sumariar mal o livro, o Manel corrigir-me-á a seguir. São 3, basicamente. Por um lado, o afastamento dos cidadãos da vida política e uma perda de confiança nas instituições e nos atores políticos. E para isso, enfim, ele podia mobilizar outros indicadores, mas os que mobiliza são suficientemente expressivos, têm a ver com os déficits de participação cívica em partidos, associações da sociedade civil, sindicatos, ou o fenómeno da abstenção eleitoral, obviamente, um fenómeno particularmente importante, e também os inquéritos de opinião que demonstram, sobretudo, e Manuel Braga da Cruz sublinha isso, na juventude, digamos assim, um afastamento ou um descontentamento crescente em relação ao funcionamento da democracia portuguesa. Portanto, este é um primeiro sintoma de crise, um sintoma de degenerescência do funcionamento da democracia, que Manuel Braga da Cruz identifica, está associado a outro, digamos assim, que é o da crise da representação e da partidocracia, do excessivo protagonismo dos partidos, não apenas por deterem um monopólio da representação parlamentar, como terem um papel muito ativo no preenchimento de uma série de cargos públicos, Conselho de Estado, Tribunal Constitucional, Conselho Superior da Magistratura, estou a dar os exemplos mencionados por Manuel Braga da Cruz, ou então, mais ainda, digamos assim, pela apropriação que os partidos fazem dos recursos públicos, dos recursos do Estado. Utiliza aí, aliás, um conceito muito em voga na ciência política, da ideia do partido cartel, que são partidos que estão muito dependentes da apropriação e da gestão dos recursos públicos. Bom, e depois há um terceiro digamos, sintoma de crise que Manuel Braga da Cruz identifica. Aliás, como percebem, estes 3 sintomas estão relativamente interligados, que têm a ver com os problemas de governabilidade. E que, como indicador fundamental, eu aqui sublinharia 2, não são os únicos que ele refere, mas um tem a ver com a instabilidade governativa e dá exemplos, enfim, tenho aqui, houve 27 governos na democracia, 16 primeiro-ministros, a duração média do governo foi 18 meses. Se compararmos, por exemplo, não é preciso ir muito longe, com países como Espanha, a democracia espanhola tem uma estabilidade governativa muito superior àquela que se verifica em Portugal. Embora possamos dizer aqui, se a atual legislatura for até ao fim, teremos desde 2005 até 2019, não é? Enfim,
um período largo de estabilidade. Bom, de qualquer maneira, globalmente, avaliando globalmente e introduzindo uma dimensão comparativa, aqui talvez seja um reparo crítico que eu faria, porque acho que talvez em alguns indicadores que são apresentados pelo Manuel Braga da Cruz e em algumas reflexões que faz, talvez elas saíssem fortalecidas se fosse introduzido um elemento comparativo. Em alguns casos, talvez isso justificasse para, digamos assim, ilustrar e documentar melhor algumas das suas proposições. Bom, mas de qualquer maneira, este é digamos assim, outro dos sintomas de crise que ele verifica, os problemas de governabilidade, e aqui ele não põe apenas esta questão da instabilidade, a dificuldade de formação de governos maioritários estáveis, portanto há governos de coligação, governos minoritários, segundo ele, mas fracos e ou de curta duração, mas há também um aspecto que ele refere aqui, que é, digamos, a tensão institucional e política que pode existir entre o Presidente da República e o Parlamento. Ou seja, a coabitação, segundo Manuel Braga da Cruz, tem sido mais uma fonte de tensão e conflito institucional e político do que uma fonte de cooperação institucional e política. Direi aqui que temos exemplos para um lado e para o outro, aliás, como o próprio Manuel Braga da Cruz sublinha, deixo de fora o caso presente, enfim, cuja evolução não adivinhamos, mas em relação a exemplos passados temos, digamos, períodos em que a coabitação foi pacífica enfim, contribuiu para que a governação fosse relativamente estável. Bom, tendo em conta isto, Manuel Braga da Cruz propõe, portanto, 4 reformas institucionais que têm a ver com a lei eleitoral, os partidos. Aqui, talvez, nos partidos é talvez o ponto onde é menos ambicioso nas suas propostas. Limita-se, digamos assim, faz o diagnóstico, não vou repetir, que o António já sublinhou, em relação à tal partidocracia, ao excessivo protagonismo dos partidos e ao que isso implica de definhamento da cidadania ativa, mas faz aqui 2 propostas fundamentais, uma que tem a ver com a lei do financiamento dos partidos, é uma delas, e outra tem a ver com, ajuda-me, com a lei de funcionamento dos partidos, exatamente. A lei do financiamento, sobretudo, o que ele sugere é que haja uma redução do financiamento público e que sejam adotados mecanismos mais transparentes no processo de financiamento dos partidos para evitar situações de promiscuidade entre política e negócios, e é, digamos assim, uma questão fundamental quando os fenómenos de corrupção tendem a alastrar, enfim, como é sabido. Em relação ao funcionamento interno dos partidos, devo recomeçar que é um pouco vago. Terá a oportunidade agora aqui, isto é um repto, de precisar um pouco melhor, na medida em que, por exemplo, não me é claro se é favorável ou não às primárias na eleição dos líderes partidários, por exemplo, abertas, enfim, neste processo de abertura dos partidos à sociedade civil que o Manel defende e que, enfim, suponho que é algo que é partilhado por quase unanimemente, mas, portanto, aí presumo que talvez haja necessidade de uma melhor especificação daquilo que são as propostas genericamente aqui formuladas. E, portanto, dizia eu que ele aborda aqui 4 dimensões fundamentais: a lei eleitoral, os partidos, o Parlamento e o sistema de governo, que tem a ver com o regime semipresidencial, que não vou falar, porque o António, enfim, basicamente já referiu aquilo que havia a referir. Eu talvez chame aqui a atenção, desde já, para um pequeno reparo crítico, que talvez valorizasse o livro e a análise. Enfim, é conhecido o caráter, o posicionamento neo-institucionalista, se quiser, do ponto de vista da disciplina em que se situa Manuel Braga da Cruz, e eu também, digamos, partilho muitas dessa corrente teórica, mas talvez aqui fosse interessante introduzir elementos relacionados com a cultura política. Isto por uma razão muito simples, quer dizer, as reformas institucionais são importantes, como é sabido, não é uma questão menor, porque podem criar estruturas de oportunidades ou, pelo contrário, constrangimentos ou bloqueios no funcionamento de um sistema político e, portanto, as reformas institucionais não são uma coisa de menos importância, mas elas só por si podem não permitir a alteração de padrões de comportamento, de atitudes e, portanto, há aspectos do funcionamento da vida política que provavelmente não se irão resumir
apenas por uma reforma institucional mais perfeita que ela possa ser quando é idealizada, pelo menos. Bom, e portanto esta é, digamos assim, uma anotação que eu penso que faz sentido. Em relação à questão da lei eleitoral, este é um tema onde o Manuel Braga da Cruz já escreveu muito sobre ele. Tivemos, aliás, enfim, a oportunidade até de participar no final dos anos 90, quando houve uma das reformas eleitorais tentativas, uma reforma eleitoral fracassada, em que foram encomendadas às universidades vários estudos. Eu fiz um estudo mais de caráter histórico e o Manuel Braga da Cruz publicou 2 volumes até, num deles, aliás, conversámos muito sobre isso, que é uma antologia de textos clássicos sobre os sistemas eleitorais. E aqui o que há a dizer assim, mais relevante é o seguinte: por um lado é uma observação inicial que o Manuel faz e que, digamos assim, pode estar ancorada naquilo que é a opinião abalizada dos maiores especialistas, é que nós não podemos falar em sistemas eleitorais bons e maus. Eu suponho que a expressão é a mesma aquela que utiliza o Manuel Braga da Cruz, ou seja, não há sistemas eleitorais perfeitos. Desde logo, e recordo aqui os trabalhos, por exemplo, de Dieter Nolan, enfim, um politólogo ultra conhecido nesta área, onde ele sublinha que, digamos assim, os sistemas eleitorais devem ser escolhidos em função das finalidades, dos objetivos pretendidos, e temos que ter em conta que, como ele diz, os contextos fazem a diferença, o que significa que o mesmo sistema eleitoral adotado em momentos históricos diferentes ou em diferentes países, portanto em diferentes ambientes socioeconómicos, culturais e políticos, podem ter efeitos diversos e, portanto, não significa isso que uma reforma eleitoral seja uma espécie de caixa de Pandora em que não se sabe do que é que dali vai resultar, não, porque existe, apesar de tudo, um conjunto de investigação e estudos comparados que permitem perceber que há certos efeitos que são previsíveis, digamos assim, mas não é possível, digamos assim, controlar plenamente aquilo que são as consequências de uma reforma eleitoral, como de qualquer outra reforma institucional, digamos assim. Bom, e aqui Manuel Braga da Cruz chama a atenção para o seguinte, que, em primeiro lugar, ele considera que a lei eleitoral que funda a democracia portuguesa é ajustada ao momento em que foi adotada. E por 3, digamos assim, razões fundamentais. Primeiro, porque garantiu uma representação plural, sobretudo quando, numa época em que, como todos sabemos, não se conhecia a real implantação das forças políticas emergentes e, portanto, eram partidos recém-formados, ninguém sabia qual era a implantação social efetiva dos partidos. E, portanto, um sistema de representação proporcional era aquele que era mais adequado para garantir essa pluralidade da representação e, simultaneamente, reforçar a legitimidade, nomeadamente da Assembleia Constituinte, que iria elaborar a Constituição. O segundo aspecto é porque ela contribuiu, por via disso, também para consolidar o jovem sistema de partidos. Numa fase, digamos assim, de formação, de gênese do novo sistema de partidos, um sistema proporcional com listas fechadas favorecia, digamos assim, a afirmação do sistema de partidos. E, enfim, tanto quanto sabemos, as democracias representativas não funcionam sem sistemas de partidos minimamente estruturados e enraizados. E, em terceiro lugar, há um outro aspecto que é importante, é que o sistema eleitoral que foi adotado foi um sistema eleitoral prudente, digamos assim. Não só por aquilo que Manuel Braga da Cruz diz, ou seja, que o método onde foi adotado, e que ele se insurge muito pelo facto de estar plasmado no texto constitucional a referência a um autor estrangeiro, não é de agora, digamos, esta rejeição epidérmica, essa reação epidérmica a esse facto. Mas isso, sem dúvida, a forma eleitoral impediu uma fragmentação do sistema partidário. Isto é, por um lado, a representação proporcional garantiu um reforço dos partidos, mas, simultaneamente, impediu a fragmentação ou, em extrema, a atomização do sistema partidário. Manuel Braga da Cruz sublinha aí, sobretudo, o impacto da forma eleitoral, mas eu acho que tão ou mais importante do que isso, como muitos outros estudos têm revelado, não só para Portugal, mas em termos genéricos, tem a ver com o impacto da magnitude dos círculos, ou seja, a baixa magnitude média dos círculos
O que é que isto quer dizer, falando numa linguagem simples? A magnitude dos simples é medida pelo número de deputados que um círculo elege. Portanto, quanto maior for o número de deputados, maior é o grau de proporcionalidade de um sistema eleitoral. Por isso, os sistemas eleitorais têm um círculo único à escala nacional. Israel, como exemplo extremo, tem um elevado índice ao nível, ao grau de proporcionalidade. Bom, e portanto, isto para dizer que Manuel Braga da Cruz, embora proponha uma reforma da lei eleitoral, não deixa de reconhecer que, pelo menos nesse contexto e nestas circunstâncias, a lei eleitoral teve um papel importante, a atual lei eleitoral, nos seus aspectos essenciais, teve um aspecto importante na consolidação do regime democrático. Mas ele detecta, digamos assim, e vou acelerar, 2 ou 3 aspectos críticos. Em primeiro lugar, está isso, a questão da lei eleitoral ter sido constitucionalizada e, portanto, para ele há um fenómeno de rigidez constitucional e, portanto, a reação dele, a proposta que ele faz é que a lei eleitoral seja desconstitucionalizada, o que permitirá uma maior flexibilidade. Claro que também há riscos nisso, é a lei eleitoral poder ser um instrumento no jogo político-partidário, e sabemos que noutros países, Itália, não só, os exemplos podem se multiplicar, em que as alterações sucessivas das regras do jogo eleitoral não foram propriamente benéficas para o funcionamento do jogo democrático. Um segundo aspecto que ele considera tem a ver com a circunstância de segundo. Ele utiliza, aliás, uma fórmula do Giovanni Sartori, um conhecido politólogo italiano, que é a circunstância da lei eleitoral, mais do que garantiu, aí esteve bem, digamos, a função de espelho do eleitorado, da representação dos interesses existentes na sociedade, mas não cumpre bem a função de seleção dos governantes. Porquê? Porque, segundo ele, a lei eleitoral tem sido um óbice à formação de maiorias estáveis de um só partido. Claro que nós podemos argumentar, bom, que apesar de tudo foram obtidas 3 maiorias absolutas na experiência democrática portuguesa e, portanto, não há, digamos assim, nenhum obstáculo, não é um obstáculo intransponível à formação das maiorias absolutas. Bom, e por último, fala da impessoalidade do voto. Segundo ele, fomenta 2 coisas, a partidocracia, é um dos elementos que fomenta a partidocracia e, portanto, a excessiva dependência dos deputados dos partidos, isto é, os deputados não têm autonomia na medida em que não têm uma responsabilidade direta e pessoal com os seus eleitores e, por outro lado, também, segundo ele, fomenta o desinteresse pela vida política e é uma das causas do abstencionismo. Eu aí chamava a atenção, e aqui talvez o elemento comparativo tivesse sido interessante, porque se nós analisarmos, por exemplo, para o caso inglês, está aqui o Pedro Magalhães, sabe muito mais disto do que eu, mas se olharmos para o caso inglês, ou para o francês, ou para a generalidade dos países europeus, enfim, haverá exceções, houve nas últimas décadas um declínio das taxas de participação eleitoral. E, portanto, a abstenção aumentou significativamente. E o caso inglês, onde existem círculos uninominais, como é sabido, onde a tal relação de intimidade entre eleitor e eleito que falava do Verger é óbvia, é inquestionável, no entanto tem havido um decréscimo significativo das taxas de participação eleitoral. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não é uma garantia que a introdução de círculos uninominais, sem prejuízo de podemos avaliar, como disse, não há maus e bons nesta coisa dos sistemas eleitorais, mas sem prejuízo de avaliarmos, digamos, os seus méritos e desvantagens, não é, digamos assim, não é pacífico que a introdução dos círculos uninominais vai incrementar as taxas de participação eleitoral. Aliás, os estudos até existentes, lembro-me de um estudo clássico do Richard Rose, demonstram que nos países onde há sistemas de representação proporcional, até os níveis de participação eleitoral são, em geral, tendencialmente mais elevados do que nos países que têm sistemas minoritários. Portanto, o que é que propõe aqui o Manuel Braga da Cruz? A proposta não é a mais ambiciosa de todas as propostas dele, neste livro, mas já é uma proposta ambiciosa, na medida em que, enfim, esta proposta já foi avançada por muitos outros, tem a ver com desconstitucionalizar o sistema eleitoral, garantindo uma maior flexibilidade, a introdução do que ele chama um modelo misto, e chama-lhe a atenção que para alguns autores, nomeadamente Dieter Nolan, que já citei, ele não considera o caso alemão, que está aqui como referência, como um regime misto, ele considera um sistema de representação proporcional personalizada, que é diferente, segundo ele, porque a proporcionalidade é que determina, digamos assim, as consequências e os resultados do sistema eleitoral e, portanto, para ele é equívoco utilizar a designação de sistema misto, mas no fundo significa que os eleitores, tal como na Alemanha, teriam um duplo voto para um círculo nacional, o que aumentaria a proporcionalidade, e, por outro lado, para círculos uninominais, o que garantiria a pessoalização, ou a pessoalidade do voto, digamos assim. Manuel Braga de Cruz faz, aliás, digamos assim, propõe também uma outra coisa, que aí suponho
que não tem sido, pelo menos que me lembro agora, não tem sido proposto por outros autores, ou pelos partidos mesmo, que é a introdução de uma cláusula barreira de 3%, um pouco inferior à que existe na Alemanha, para garantir, como ele diz, que a representação das minorias não tivesse em causa, mas evitar a representação de pequenos partidos grupusculares, digamos assim. Bom, devo chamar a atenção que Manuel Braga de Cruz também discorda de um aspecto que tem sido sugerido por, enfim, vários protagonistas, académicos e políticos, que é uma forma de garantir uma maior pessoalização do voto, como é sabido, é transformar o sistema de listas. Em vez de ser um sistema de listas fechado e bloqueado, como é o nosso, poder haver um sistema de lista aberto em que há um voto preferencial. Manuel Braga da Cruz, suponho que embora não cite, mas suponho que inspirado nos estudos sobre o caso italiano, refere que há riscos, digamos assim, de isso estimular o faccionalismo partidário e, portanto, as lógicas clientelares, como ocorreram, é sabido, no Mezzogiorno italiano, enfim, nos anos 60, 70. Eu chamo a atenção também que aqui há outras possibilidades também, por exemplo, que propor círculos uninominais, por exemplo, nunca se fala aqui, só deixa ou tem-se falado pouco, apesar de ter sido proposto em referendo em Inglaterra, que é uma modalidade de escrutínio maioritário que garante, desde logo, que nenhum deputado seja eleito sem maioria absoluta e, portanto, o princípio da representatividade é assegurado de forma mais consistente, dispensando uma segunda volta e, portanto, os custos que implica fazer 2 turnos das eleições, que é o modelo de voto alternativo que existe na Austrália, aparentemente funcionando bem na Austrália, e que foi, as pessoas esquecem-se, em 2011 objeto de um referendo em Inglaterra. Um referendo, aliás, muito pouco participado, foi, aliás, o segundo referendo nacional em Inglaterra, o primeiro tinha sido para a integração europeia, o segundo, enfim, o terceiro, já sabem qual foi, mais recentemente. Acho que, se bem me recordo, participaram 40% dos eleitores, portanto não foi um tema que tenha mobilizado muito os eleitores ingleses, mas foi derrotado o sistema de voto alternativo. Mas é um sistema que permite hierarquizar preferências e, portanto, permite, digamos assim, em contexto de escrutínio maioritário, introduzir esse elemento. Por último, e peço desculpa, já me estou a alongar demasiado, o meu colega já está a fazer-me sinais. Eu faria só em relação àquilo que é uma das propostas, não é nova, digamos assim, não é inédita, mas é uma proposta, digamos assim, ambiciosa do Manuel Braga de Cruz, para além da eleição indireta do Presidente da República, que tem a ver com aquilo que ele acha que é a efetiva parlamentarização do regime, sobretudo após a revisão constitucional de 82, e, portanto, era tornar congruente o sistema em função dessa crescente parlamentarização. Mas aquilo que eu falo é em relação à criação de uma Câmara Alta, de um Senado. Quais eram as vantagens que o Manuel Braga... Eu não estou convencido com esta... Bem, para já, há um argumento aqui até histórico que o Manuel Braga da Cruz convoca, que é restabelecer aquilo que ele tem razão, que é uma tradição no constitucionalismo português, que é a tradição bicameral. De facto, com exceção da Constituição de 1822, todas as outras consagraram, enfim, o regime bicameral. Algumas até com um Senado eletivo, como era o caso de eleição direta, como era no caso da Primeira República. É verdade que o sistema bicameral, em abono da tese do Braga da Cruz, é um sistema muito disseminado nas democracias. Eu, ao ler o livro do Manel, fui reler um texto, que eu não sei se ele conhece, mas se não, depois envio-lhe, que é um relatório de um especialista pedido pelo Conselho da Europa em 2006, que é sobre, precisamente, as câmaras altas, sobre os senados. E começa logo assim: existem 70 países no mundo, 17 dos quais europeus, o texto é de 2006, não sei se estes números mudaram entretanto, onde existe um sistema bicameral, com um figurino diverso, nos casos, na maioria, as segundas câmaras ou as câmaras altas são de eleição indireta, ou então admitem que uma parte dos membros sejam de eleição direta, como é o caso em Espanha, suponho. Mas geralmente não é assim. E isso, aliás, digamos assim, penso que isto se articula bem com a proposta de eleição indireta do Presidente da República, porque para tornar viável isso, digamos assim, justificar-se-ia um sistema bicameral. Portanto, é um sistema difundido nas democracias europeias.
Aqueles que não têm, que eu me lembro, são os países nórdicos, que tiveram e deixaram de ter. Também se pode perguntar porque é que tendo tido deixaram de ter. E, portanto, para ver os méritos e os deméritos desta solução. A Grécia, enfim, mais alguns países do centro da Europa, a Hungria, etc. Qual é o sentido desta proposta de Manuel Braga da Cruz? A primeira enfim, e a argumentação é uma argumentação clássica, já que não somos um Estado federal, porque as segundas câmaras são, obviamente, típicas em Estados federais, para garantir a representação territorial. O argumento é de garantir uma elevação dos padrões de qualidade da legislação, ou seja, as câmaras altas exercem uma ação de fiscalização, de vigilância sobre a produção legislativa da Câmara dos Deputados e, como se dizia no século XIX, tendem a moderar os destemperos, as exaltações políticas das câmaras baixas da Câmara dos Deputados, enfim, utilizando uma linguagem do século XIX, a próxima. Esta seria uma das vantagens. A segunda é que poderia atenuar ou mitigar, suponho que é o termo que ele utiliza, o fenómeno da partidocracia. Porquê? Porque Manuel Braga da Cruz propõe que não é claro como é o processo de eleição dessa Câmara. Isso não é... Ele propõe a formação da Câmara, mas há uma coisa que diz, é que alguns dos membros, como acontece, aliás, noutros países, poderiam ser por inerência das antigas funções políticas ou de nomeação do chefe de Estado, do Presidente da República, o que teria a vantagem de poder atenuar o controle dos partidos sobre o fenómeno da representação política. Já tem aqui uma série de questões para o professor Braga da Cruz responder, creio eu. Está a dizer para eu terminar, e muito bem, e bom, todos, muito bem. Bom, espero, e bom, perante este ultimato... Vou precisamente acabar e, enfim, não sei se ficaram claras algumas das observações críticas, mas é um excelente livro que vale a pena ler. Concordo ou não com todas as soluções que aí são propostas. Obrigado. Bem, eu queria começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqui representada meu querido amigo professor Pedro Magalhães, o ter-me convidado para escrever este ensaio. Claro que trata-se de um ensaio, e um ensaio de 100 páginas, foi como foi dito, e queria referir expressamente o Dr. António Araújo, que não pode estar aqui presente, mas foi quem me fez o convite, dizendo-me que me convidava a resumir de alguma forma todos os estudos que eu tinha feito sobre o sistema político português e condensar isso num texto de 100 páginas. Queria agradecer muito aos meus queridos colegas e amigos António Costa Pinto e Pedro Tavares de Almeida. Como compreenderam, são meus velhos amigos com quem temos há muito tempo uma longa conversação sobre estas matérias e, portanto, eu escolhi-os precisamente, ou convidei-os, para... Eles conhecem muito bem aquilo que eu fiz até hoje e, portanto, poderiam mais facilmente compreender aquilo que eu aqui pus em cima da mesa. E queria também dizer que é com muita satisfação que me sinto hoje moderado pelo meu antigo aluno Diogo, que, como sabem, desempenha hoje importantes funções como subdiretor do Público e agradeço-lhe muito ter aceito também este convite. As propostas que eu faço neste livro são propostas de um académico, ou seja, qualquer reforma política tem que ser feita por políticos, que não haja qualquer espécie de ilusão. Agora, os académicos têm um papel a desempenhar na reflexão sobre o sistema político português. E a minha intenção foi de contribuir para um debate que tem que ser feito não apenas pelos políticos, mas também pela sociedade civil portuguesa, no sentido de encontrar um quadro institucional mais adequado à evolução da sociedade portuguesa. O que eu aqui proponho são propostas integradas, isto é, não são separáveis uma da outra, mas não são propostas fechadas. O Pedro Tavares de Almeida fazia-me questões, obviamente, muito pertinentes, porque eu não tive a preocupação de ultimar tudo aquilo que penso que deva ser. Não. Limitei-me a sugerir grandes linhas de intervenção
no sentido de tornar a democracia portuguesa mais participativa, mais representativa, mais funcional à estabilidade governativa e mais articulada com a sociedade portuguesa. Claro que sou crítico e queria aqui precisar muito claramente um assunto. Eu critico muito a atual partidocracia, mas quero deixar claro que, como já foi aqui sublinhado, não há democracia sem partidos, que não haja qualquer equívoco sobre isto. Muito obrigado, peço desculpa. Que não haja qualquer equívoco, eu não quero de modo algum sugerir que os partidos podem ser substituídos. De maneira nenhuma, não há democracia sem partidos. O que contribuo é para que os partidos medeiem melhor entre a sociedade e o Estado. Apesar do caráter integrado destas 4 reformas que proponho, reforma do sistema eleitoral, reforma do sistema de partidos, reforma do sistema parlamentar e reforma do sistema de governo, eu atrever-me a dizer que a mais importante e fundamental de todas é a do sistema eleitoral. Até porque eu compreendo o ceticismo do António Costa Pinto quando diz que duvida que isso contribua para uma reforma do sistema partidário. Eu estou convencido disto. Eu acho que hoje se impõe muito a uninominalidade para retirar o exclusivo da representação aos partidos, que é uma situação grave no nosso atual sistema democrático. Estou muito de acordo com o Pedro Tavares de Almeida quando acentua a insuficiência da reforma institucional e quando chama a atenção para 2 coisas que de facto eu não fiz. A primeira, uma relação à cultura política, seria quase que outro livro, mas ele tem razão. É preciso atender à evolução da cultura política e, portanto, a esse nível, as sondagens de opinião são muito importantes para perceber como é que a opinião pública portuguesa tem, também ela, evoluído ao longo destes anos. E, por outro lado, uma coisa que eu também não fiz, a introdução de indicadores comparados, que é seguramente muito importante. Apesar de tudo, o que eu quis fazer foi uma proposta de reflexão, no sentido de promover o debate, porque estou convencido que há efetivamente uma deterioração progressiva da nossa vida democrática. E se não formos capazes de fazer a tempo as reformas indispensáveis, podemos vir a ser surpreendidos com eventuais rupturas que, na minha opinião, seriam indesejáveis. Portanto, é no sentido de prevenir eventuais degradações que importa estar atento às novas exigências. Passaram 42 anos sobre o 25 de Abril, é tempo de rever como é que a sociedade evoluiu, como é que as instituições políticas evoluíram, que tipo de respostas estão a dar àquilo para que foram criadas, e nesse sentido eu concluo que é muito importante fazer uma reforma do sistema político. Obviamente não sou constitucionalista e não me ative ao quadro constitucional. Eu acho que o importante é definir aquilo que precisamos e, em função disso, tentar proceder a uma adaptação da Constituição que temos a essas necessidades de reforma. Não tenho qualquer dúvida que algumas das reformas que preconizo envolvem revisão da Constituição. Não me ocupo se há ou não condições políticas e constitucionais para fazer essa revisão. Claro que há problemas. Agora, o que entendi é que era importante lançar a reflexão num tempo de relativa acalmia de discussão deste problema, para que atempadamente se possa efetivamente melhorar a qualidade da democracia. E é tudo aquilo que eu queria dizer. Não queria também deixar de agradecer a presença de todos os que estão interessadamente aqui vieram hoje. Muito obrigado. Tenho um par de perguntas desafiantes para agora o nosso final de conversa e vou começar precisamente por aquilo que referiu como sendo a questão mais urgente,
que é a revisão do sistema eleitoral, nomeadamente os círculos uninominais. Como refere no livro, são os principais partidos que têm bloqueado esta revisão. São também eles, como também refere no livro, que mais têm sido prejudicados com a erosão do voto. Têm perdido perto de 15% nos últimos 20 anos. Perderam 15% nos dois partidos, PS e PSD. Porquê é que isto continua a acontecer? Porquê é que continua a haver esta recusa de revisão do sistema eleitoral? E quais são os passos que seriam necessários dar para lançar de forma eficiente e concreta este debate? Bom, efetivamente há uma resistência grande por parte, mais de uns partidos do que de outros, a uma revisão do sistema eleitoral. O sistema eleitoral de representação proporcional, por exemplo, é funcional ao centralismo democrático e, portanto, os partidos do centralismo democrático nunca encararão com muita simpatia a uninominalidade. Por outro lado, há partidos que aceitam, como aliás está hoje previsto na nossa Constituição, a uninominalidade, sem que, porém, o escrutínio destes círculos uninominais seja um escrutínio maioritário. Aí, na minha opinião, é preciso fazer uma revisão constitucional. Claro está que há hoje pouco espaço para o consenso interpartidário fundamental a uma revisão constitucional. Há uma disputa partidária acerca da própria revisão constitucional e, portanto, tem sido difícil encontrar um consenso fundamental. A proposta que eu apresento, gosto de o sublinhar, já foi defendida, embora com nuances, pelo Dr. Mário Soares, na sua campanha para as eleições presidenciais, a sua primeira eleição presidencial, e já foi defendida pelo engenheiro António Guterres. Claro que não é hoje a proposta que mais simpatia recolhe no interior do Partido Socialista. Mas gosto de dizer que 2 antigos líderes do Partido Socialista já defenderam um sistema eleitoral muito semelhante, não todo igual, àquilo que aqui defendo. Por outro lado, creio que há uma resistência natural dos partidos a rever um sistema que lhes dá tanto protagonismo no sistema político. Ninguém quer perder poder. Agora, se há consciência democrática de que os partidos servem para mediar entre os cidadãos e o Estado e servem para representar os cidadãos no Parlamento e na vida política, eu acho que se pede aos partidos consciência democrática e capacidade de saber reformar aquilo que cada vez mais enferma de vícios e de deficiências. Eu continuo a acreditar que se houver por parte da sociedade uma demanda, como começa a haver, há hoje na sociedade uma demanda de uninominalidade. Os portugueses estão cansados de não ser eles a escolher os deputados, de apenas homologarem a escolha dos partidos que, por sua vez, escolhem os deputados. O que se verificou nas últimas eleições autárquicas é uma clara demonstração deste desejo de uninominalidade. Ora, se a sociedade for capaz de dar sinais crescentes ao sistema partidário de que é preciso alterar, de que é preciso mudar, eu estou convencido que os partidos se vão vendo cada vez mais obrigados a proceder a uma reflexão sobre tudo isto. Tendo em conta que o livro é uma proposta de debate aberta à sociedade, eu gostava precisamente de abrir o debate aqui hoje e precisamente receber as vossas primeiras perguntas sobre o assunto para o professor Braga de Cruz ou para os nossos convidados. Ora, muito boa tarde. Relativamente ao tema, e é um tema de facto bastante discutível, bastante interessante e não é de todo confortável para os partidos políticos, aquilo que referiu relativamente às eleições, nomeadamente quando as autárquicas, e nós estamos em cima delas, quando cada vez mais começam a aparecer movimentos de cidadãos, nem todos eles claramente de cidadãos, mas muitos deles sim, sabendo nós que os partidos, de alguma maneira, são, digamos assim, aparelhos fechados dentro de si próprios, de que forma, e naturalmente isto é uma questão para o painel que está aqui à nossa frente, de que forma é que
para além dos movimentos que vão aparecendo e que de alguma forma poderão obrigar os partidos a essa abertura, é que isso pode ser conseguido pela força dos cidadãos, enquanto apenas e só cidadãos. Obrigado. Bom, a minha proposta é de que se reveja o sistema eleitoral e de que nas eleições legislativas se introduzam círculos uninominais e que nesses círculos uninominais possam surgir candidaturas independentes. Coisa que atualmente não é permitido, como sabemos. Isso seguramente que obrigaria os partidos a muito maior atenção à realidade de cada circunscrição eleitoral uninominal e não só. Mas, para além disso, eu acho que há na sociedade civil possibilidades de desenvolver movimentos. Recordo que no final do século XIX houve um grande movimento social, antes de ser político, em defesa da representação proporcional. Portanto, temos historicamente demonstrações de que pode haver movimentos na sociedade que imponham reformas no sistema político. Eu estou convencido que, fomentando o debate, chamando a atenção para os problemas, é possível levar os partidos a uma maior abertura à argumentação da sociedade civil face a todos estes problemas. Temos mais alguma questão da audiência? Temos aqui à frente. Tendo em conta que uma das suas mais ambiciosas propostas, como foi pelo professor Tavares de Almeida, foi a eleição indireta do Presidente da República, e tendo em conta que seria composto com um colégio eleitoral, tanto pelo Senado como pela Câmara Baixa, a minha pergunta seria, tendo em conta que um dos poderes novos que potencialmente poderíamos atribuir ao Presidente da República seria a nomeação de senadores, ou de alguns, como propõe no livro, até que ponto é que poderíamos ter uma ingerência do anterior Presidente da República a nomear pessoas para o Senado que depois, mais tarde, viria a eleger o seu sucessor? Ou seja, eu sei que era um ensaio, não podia desenvolver sobre todas as propostas, mas como é que poderia ser eleito de facto o Presidente indiretamente? Não, eu acho que a sua observação é pertinente, mas não é preocupante. Ou seja, as inerências e as nomeações pelo Presidente da República seriam diminutas. Existiriam, mas seriam diminutas. E, portanto, embora a sua objeção seja pertinente, não constituiria um grave problema, porque a maioria do Senado e a totalidade da Câmara Baixa seriam eletivos. Porquê esta proposta? Reparem, a eleição por sufrágio direto e universal do Presidente da República justificou-se por uma conjuntura muito específica. Tem a ver com a transição. Aliás, eu gostaria de sublinhar o seguinte: o sistema político que nós temos não foi de livre escolha de deputados. Temos aqui um constituinte que sabe e que nos poderia explicar isso muito bem, o Dr. Pedro Roseta, que houve um pacto entre os militares do MFA e os partidos, e esse acordo entre o MFA e os partidos contemplava um sistema, foi todo ele integrado na Constituição. Portanto, não houve, digamos assim, uma total liberdade de escolha dos nossos constituintes, todos sabemos isso. Mas na altura, curiosamente, e tivemos ocasião de o perceber muito recentemente num colóquio feito na Universidade Católica, a reivindicação de eleição direta por sufrágio direto e universal foi dos partidos, não foi dos militares. Foram os partidos numa exigência de democraticidade. Justificava-se naquela altura. A minha pergunta é, justifica-se ainda hoje a criação desta dupla legitimidade geral, sendo certo que damos ao Presidente da República a mesma legitimidade que damos ao Parlamento e ao Governo, não dando ao Presidente da República poderes executivos? Isto cria uma disparidade muito grande entre legitimidade e poder, que pode ser resolvida ou aumentando os poderes do Presidente, e cá estão sugestões presidencialistas, ou diminuindo a legitimidade do Presidente. É que esta paridade de legitimidades gerais gera, como o Dr. Pedro Tavares de Almeida disse que eu digo, e bem, gera muitas tensões e muita instabilidade. E o sistema está altamente carenciado de estabilidade e de necessidade de governabilidade.
E, portanto, eu acho, pergunto e tenho uma resposta, eu acho que não se justifica mais a continuação da eleição do Presidente da República por sufrágio direto e universal. Boa noite. A minha pergunta é simples, mas é noutra ótica. Admitindo que o seu ensaio tenha alguma viabilidade prática, o que é necessário para pô-la em andamento? E tenho pena não ter aqui alguns políticos para poder responder por outra fração, mas acho que é mais importante também perceber a viabilidade do ponto de vista de pôr esta ou qualquer outra, ou o ensaio com adaptações em andamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho grandes ambições. Quis contribuir para um debate, quis contribuir para uma reflexão. Curiosamente, ainda há poucos dias, houve um partido que avançou uma proposta muito limitada e discreta de reforma do sistema político, portanto, o que significa que pode dar-se o caso de que a breve trecho tenhamos um debate no interior do Parlamento e nos partidos acerca desta matéria. A minha intenção foi suscitar o debate, espero bem que aconteça. Se não conseguir, também não fico frustrado por isso, porque há muitos anos que venho defendendo estas propostas que estão aqui condensadas. Temos mais alguma questão? Bom, creio então que vamos terminar esta parte do nosso encontro. Resta mais uma vez agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, alertar para que o livro está à venda ali no stand e que o professor Braga Cruz vai ficar agora disponível para dar autógrafos, sendo que eu vou, muito pouco diplomaticamente, pedir para que o primeiro seja o meu. Muito obrigado.